fim de folga para o elenco se reapresentou nessa terça-feira de carnaval, iniciou a preparação para pegar o Vasco no sábado, jogo válido pela semifinal do Campeonato Carioca. No jogo de ida o Flamengo venceu por 1-0, no jogo da volta agora as duas equipes se enfrentam no Maracanã, jogo 5h45 da tarde, e nós vamos falar como é que foi essa reapresentação do elenco, vamos falar também sobre a arrecadação dos times na semifinal do Campeonato Carioca, tá? Vou te falar que os valores chamam a atenção de maneira negativa. Tem também possíveis datas, na verdade as prováveis datas das finais, muita gente preocupada sobre o segundo jogo da final do Campeonato Carioca, se após a data FIFA isso atrapalharia, por exemplo, se o Flamengo chegasse à decisão. A gente vai falar sobre isso. Tem também premiação do Super Mundial, dei uma apurada nessa situação, porque muita gente está me questionando isso nas redes sociais e também em grupos de WhatsApp. E também a reunião do José Boto com o empresário do Arrascaeta. Teve reunião? Se teve, o que aconteceu, o que ficou combinado, nós vamos trazer no vídeo de agora também. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Óbvio, se puder e se quiser, tem o Pix aí na descrição, para dar aquela moral no canal Vene Casagrande. Vamos para as informações, galera. Arrecadação com jogos de ida da semifinal do Campeonato Carioca. FERJ, a Federação do Rio de Janeiro, arrecadou R$ 143.239,90. Flamengo teve um prejuízo de R$ 89.060,10. Fluminense teve um prejuízo de R$ 114.276,22. Vasco teve um prejuízo de R$ 133.590,16. E Volta Redonda teve um prejuízo de R$ 171.414,34. Isso é um dos motivos que faz o Campeonato Carioca ficar cada vez mais esvaziado. Os clubes não dão tanto valor mais, os torcedores não dão tanto valor mais, e vai acontecendo aos poucos. Ano passado já tinha acontecido, esse ano também. Ano que vem, se continuar dessa maneira, vai ser desse jeito também, pouco valorizado. Não sou a favor de acabar o campeonato estadual, sou a favor de reformular o campeonato estadual, no caso, o Campeonato Carioca. Cara, eu sou muito saudosista, sou apaixonado pelo Campeonato Carioca. Acho o Campeonato Carioca extremamente importante para os clubes de menor expressão aqui do estado do Rio de Janeiro, mas a forma como é feito, inclusive não tem nem premiação para o campeão. Como é que você entra num campeonato longo que tem potencial de fazer seus jogadores se machucarem, e é o que acontece, sendo que no fim das contas, se você for campeão, você não tem nem premiação. Não faz o menor sentido, mas é isso que acontece atualmente. E por falar em final de Campeonato Carioca, saiu lá na FERJ o seguinte: primeiro jogo da final do Campeonato Carioca na quarta-feira, dia 12 de março, e o segundo jogo no final de semana do dia 15, ou seja, vai ser sábado, dia 15, ou domingo, dia 16, mas o primeiro jogo já está definido, vai ser no dia 12, ou seja, daqui a uma semana, né? Hoje é dia 4, daqui a uma semana, na quarta-feira que vem, já é o primeiro jogo da final e o segundo jogo no final de semana seguinte. Então, você que estava preocupado do segundo jogo ser pós-data FIFA, poderia prejudicar o Flamengo, caso o Flamengo chegue de fato a essa decisão, o que eu acho que vai acontecer, tá? O Fluminense, para mim, impossível perder a vaga depois de ter metido 4-0 no Volta Redonda no jogo de ida. Mas fica essa dúvida aí, Flamengo ou Vasco? Eu acho que o Flamengo é o grande favorito, obviamente. E os torcedores rubro-negros estavam com medo disso, do segundo jogo ser pós-data FIFA. Não vai acontecer isso. Os dois jogos serão antes da data FIFA. Lembrando que a seleção brasileira tem uma lista ali de pré-convocados com 6 jogadores do Flamengo. Vamos mudar de assunto. Cara, tem uma parte da entrevista do José Boto, a gente falou sobre essa entrevista que ele deu para a Bola, lá de Portugal, e ele tem uma declaração, cara, que é assim, me chama a atenção. O Flamengo é um time de grande dimensão. Para vocês entenderem, é um Benfica multiplicado por 40. Estamos falando de um Benfica que é enorme em Portugal. E o José Boto, não sei se ele está sendo demagogo ou se de fato pensa isso, mas essa declaração me chama muita atenção.
É uma declaração que tem muito impacto. E eu até postei nas minhas outras redes sociais, no Twitter e também no Instagram, porque me chamou muita atenção. E por falar em Benfica, galera, o ex-goleiro Júlio César, que para mim é ídolo do Flamengo, ele deu uma entrevista à FIFA. Em um trecho, ele foi questionado para qual clube torcerá no Super Mundial de Clubes no meio do ano, competição que terá as participações também do Benfica e Inter de Milão, times que o Júlio César também é considerado ídolo. E ele foi muito sincero quando ele foi questionado sobre isso. Ele falou, abre aspas, é difícil opinar sobre isso. O que eu posso dizer é que são 3 clubes que eu tenho uma gratidão enorme. Cada passagem tem a sua história. Acho que no Flamengo foi o início de tudo. O clube onde cheguei com 12 anos de idade é o clube do meu coração. Ajudou-me a ser um jogador profissional. Também me formou como pessoa, como homem. É óbvio que o meu coração vai estar sempre mais para o Flamengo. Isso é um fato. Mas é difícil opinar qual equipe vai chegar mais longe. Vou torcer muito para que os 3 possam chegar o mais longe possível, que façam uma grande competição. Cara, eu considero o Júlio César muito ídolo, muito mesmo, de verdade. Eu peguei o começo do Júlio César no Flamengo e eu peguei também ele encerrando aqui no Flamengo, quando ele veio jogar alguns meses aqui, em 2017, acho que é isso, 2017, no máximo 2018 ali, quando ele veio. Ele na ocasião até brigou com a esposa dele, não sei nem se ainda é a esposa dele, tá? Vou ser sincero, tô por fora da fofoca aí, Suzana Werner na ocasião, enfim, isso foi parar em site de fofocas por aí, porque foi postado no Instagram. Dito isso, galera, Super Mundial, muita gente me questionando sobre premiação. Venê, quantos clubes vão ganhar, quanto o Flamengo vai ganhar com essa premiação, e eu fui apurar. O que me falaram foi o seguinte, ainda não saiu o valor da premiação, tá, para esses clubes na participação no Super Mundial. Há contratos comerciais para serem fechados, novos patrocinadores. Enquanto não houver o total de grana que vai entrar, não tem como saber quanto e como vai distribuir para os clubes. Mas amanhã tem reunião do conselho. É possível, mas não provável que saia algo. E aí eu fiz até uma pergunta para essa pessoa, me tira uma dúvida. Essa reunião do conselho acontece aonde e quem participa? Essa pessoa respondeu, se reúne a cada 3 meses, mais ou menos. O conselho tem 37 membros, 36 indicados pelas confederações continentais e mais o presidente da FIFA. Aí ele logo depois botou aqui, na verdade são 28 indicados pelas confederações e mais 8 vice-presidentes da FIFA. E mais o presidente da própria FIFA. Mas nesse caso não é uma reunião para tratar do Mundial de Clubes. Essa reunião tem sempre para discutir sobre tudo. O Super Mundial vai ser apenas mais uma pauta nessa reunião. Então, assim, os clubes ainda não sabem quanto vão ganhar na participação, pelo menos os clubes brasileiros. Óbvio que os europeus já devem ter uma noçãozinha ali, né? Mas os brasileiros, por exemplo, Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Flamengo não sabem quanto vão faturar na participação desse torneio, mas com certeza será uma verba muito alta. Sobre a reunião do José Boto com o empresário do Arrascaeta, só uma atualização, postei no meu Twitter e também no meu Instagram o seguinte, como a imprensa uruguaia noticiou, o empresário de Arrascaeta teve um encontro com José Boto, dirigente do Flamengo, para debater a situação contratual do meia. Neste café informal, o agente confirmou o interesse em estender o vínculo, que hoje é válido até dezembro de 2026. O combinado ficou o seguinte, o representante enviará nos próximos dias a ideia do novo tempo do compromisso e valores que ele deseja receber nesse novo contrato. O Flamengo trata o assunto com naturalidade e sem pressa. A prioridade é pulgar. Essa situação já está muito bem encaminhada, falta apenas assinar uma renovação por mais 3 anos. E Varela, lembrando que esses 2 jogadores têm contrato atualmente até dezembro desse ano, ou seja, a partir do meio do ano, podem assinar o pré-contrato e sair de graça. O Varela, embora seja reserva, mas é um jogador que Felipe Luiz gosta muito. Inclusive, mesmo com o retorno do Ayrton Lucas, o Varela foi titular na lateral esquerda. Ou seja, improvisado. E o Felipe Luiz explicou isso, falou, olha, não foi o Ayrton Lucas que foi poupado, foi o Varela que brigou pela titularidade na lateral esquerda e conseguiu. Méritos ao Varela. Não é porque o Ayrton Lucas foi poupado, não. É o Varela que brigou pela posição e conseguiu jogar como titular mesmo, em uma posição improvisada ali na lateral esquerda, mas isso ele já fez em vários momentos, não só dessa vez. Eu particularmente acho o Varela um jogador útil, para mim não é titular,
Não acho que tem que ser o reserva imediato do Wesley quando o Wesley for vendido, mas é um jogador extremamente útil. Ele entrega isso aí, ó, regular, mas é um regular bom, eu pelo menos acho. Acho até que o Flamengo tem que renovar sim o contrato dele. Quero a sua opinião também. Bora falar agora sobre o Flamengo, que já estabeleceu sua estratégia para a contratação de reforços na metade do ano, com um pouquinho mais de fluxo de caixa e com a adaptação do ucraniano Andriy Fedochenkov. Esse cara foi contratado recentemente para comandar a captação e o scout do Flamengo a pedido de José Botto. O rubro-negro entende que terá possibilidade de trazer mais contratações que atendam às necessidades do time do Felipe Luiz. Trabalho muito bem casado entre o técnico e o departamento de futebol. José Botto coordena esse movimento que envolve o ucraniano e também o treinador. Felipe precisa de um lateral esquerdo, só para citar um exemplo. O Andriy vai buscar opções. Esse debate acontece com o Botto e também com o treinador até que eles cheguem a algumas conclusões. Importante contar que o Flamengo, ao contrário de outras janelas, não terá capacidade para grandes investimentos. Esqueçam a história de reforços de impacto, como por exemplo o Palmeiras fez com o Paulinho e também com o Vitor Roque. A ideia do Flamengo vai ser estabelecer estratégias mais básicas, jogadores que atendam aos pré-requisitos do técnico sem a necessidade de grande investimento, até porque, apesar de ser o clube mais saudável do país, o Flamengo gastou demais na temporada passada e segue com alguns problemas em seu fluxo de caixa. O Flamengo que vai comprar mais 50% dos direitos econômicos de Gonzalo Plata. O atacante equatoriano bateu a meta prevista em contrato, obrigando o rubro-negro a adquirir metade dos direitos econômicos que ainda pertenciam ao Al Saad do Catar. Só para lembrar e refrescar tua memória, o jogador foi comprado no ano passado por 4 milhões e 100 mil dólares por 50% dos direitos. Havia uma projeção de que se ele disputasse 1.500 minutos pelo Fla, o rubro-negro seria obrigado a comprar os outros 50% por mais 3 milhões e 900 mil dólares. Ou seja, o rubro-negro vai pagar agora cerca de 23 milhões e 300 mil e vai ser dono de 100% dos direitos econômicos do bom atacante. Dá para dizer que a operação foi barata, 8 milhões de dólares, e tem muito clube brasileiro gastando mais por jogadores menos eficientes do que o Gonzalo Plata. Tem também mais um detalhezinho. Se o Flamengo quiser adquirir ou impedir que o Al Saad tenha uma mais-valia que está estabelecida em contrato, aí o rubro-negro precisa desembolsar outro 1 milhão e 300 mil dólares e ainda não há uma posição tomada por José Botto e companhia em relação a isso. Por falar no Botto, contar que nessa quarta-feira ele vai se reunir com representantes do Jorginho. A ideia é tentar acertar, enfim, a assinatura do pré-contrato, já um acordo verbal do rubro-negro com o Jorginho por um vínculo de 3 anos. Ele se apresenta no Fla assim que seu contrato atual se encerrar com o Arsenal em 30 de junho. Qual que é a ideia do Flamengo? Ele quer colocar no papel esse acordo para não correr o risco de pintar uma nova proposta e o Jorginho mudar de ideia. O Jorginho tinha adiado essa decisão da assinatura com medo de criar um ruído, um problema para ele dentro do Arsenal. A tendência é que essa reunião de quarta seja definitiva e o Flamengo tenha êxito nesse pré-contrato assinado. Cláudio Santos, a MP está cedo para fazer previsão de aposentadoria do Arrasca. Aliás, Campeonato Carioca é treino. Arrasca cresce em grandes jogos. Acho muito cedo esse prognóstico. Ele já tem idade, mas tem muito futebol. Pois é, Cláudio, mas a verdade é que ele, nos últimos anos, não é só esse ano, nos últimos anos, ele vem desempenhando menos. Ele vem jogando menos e desempenhando menos. Matheus Ribeiro, no primeiro tempo de Tite hoje, o Plata erra 30 jogadas para acertar uma. Matheus Gonçalves entrou bem de novo. Meus amigos, olha aqui. O Alexandre Pelbal, meu querido amigo, boa noite, MP. Valeu pela vitória, mas achei o time irregular, estava mesmo, principalmente no primeiro tempo. Abraço para você e a cachorrada. Concordo totalmente com você. Totalmente com você, Alexandre. Finalizaram mais, choraram mais, tumultuaram mais e perderam de novo. É isso mesmo, Juan. Stefano Corrêa. Jogo da volta, a cavalaria volta. Mas quem que está de fora da cavalaria? Não jogou o Danilo, ok. Aliás, o Léo Ortiz dando umas falhadinhas, né? Mas não jogou o Danilo. Acho que, não sei se o Ayrton Lucas entrou e ainda sentiu o joelho. Não sei se foi a contusão que ele estava, mas ele teve uma bola lá que ele botou a mão no joelho e ficou rolando de dor. O Alexandre talvez possa voltar. O Alexandre foi um dos que
o Felipe disse que não escalaria pela questão do sintético. Deixa eu ver o que é mais aqui. Luiz Cláudio Coutinho, boa noite. RMP, Mengo, tu és o maior. A Luciana diz assim, ninguém sofreu em dose dupla como eu, que tive que assistir na TV do Vasco. Que tortura. Mas o que houve, Luciana? Você não conseguiu ver a Globo, não conseguiu ver Sport TV? Eduardo Alves, Vasco para vencer o Flamengo só arrumando tumulto. Na bola esquece. O Robson Marcelo, o Paê parecia aquele ex-jogador de fora de forma, jogando aquelas peladas. Eu acho que o Paê largou, né? Quando ele chegou aqui, ele estava gordo. Ele aí fez um regime, um trabalho físico forte, emagreceu, chegou a jogar bem, mas agora eu acho que ele largou de vez. Né? Cláudio Nascimento diz que não gostou do jogo, o Flamengo precisa melhorar muito para ser dominante. O Haroldo Carvalho também diz que tecnicamente foi ruim. E diz que mais um que diz que o Vasco jogou como nunca e perdeu como sempre, a Andréia. O Flalocão diz que para equilibrar um pouco o jogo de volta, o Felipe Luiz tem que escalar um time de pelada de final do ano do Zico. Atilson, Júnior Baiano, Adriano, Beto Cachaça, Sáfia. E o Zeca Bandeira de Mello diz, Arrascaeta, Plata, Luiz Araújo, no primeiro tempo não entraram em campo, realmente não viram a bola. O Derek Lopomo diz, acharam que teriam vantagem no tapetinho e Sifo, time covarde, medíocre e pequeno, esse Vasco. César Rodrigues diz, RMP, você achou que era para vermelho a falta do Wesley? Eu diria, César, que cabia o vermelho. Se o VAR tivesse chamado, a chance do vermelho era muito grande. Porque quando você vê aquela falta mais próxima e em câmera lenta, você acha que houve maldade e você expulsa. Sorte é que o VAR não achou assim e não chamou. Dudu Campos diz que Zé Carrasca sempre joga mal em gramado sintético. Olha, eu já vi o Arrascaeta jogar muito no Allianz, gente. O Romero Aquino diz, mestre Renato, sei que será difícil, mas se vieres algum dia em Manaus, estás convidado a saborear um delicioso tambaqui assado na brasa. Valeu, Romero. Se eu for, eu aviso. Abraços para vocês. A Cristina Chaga diz, saudações, jogo horroroso, um pênalti não dado. De fato, acho que teve um pênalti que não foi... Não. E o engraçado é que a televisão nem sequer mostrou o replay desse lance, que foi com o Alacian. Fala nação rubro-negra. O Flamengo está em alerta total no mercado da bola. Depois de segurar investidas pesadas de clubes europeus e brasileiros por alguns de seus principais jogadores, o Mengão agora traça uma nova estratégia para reforçar o elenco sem gastar fortunas. José Botto, o diretor de futebol, está implementando uma mudança profunda no modelo de contratações do clube. A ideia é explorar novos mercados, buscar jogadores que se encaixem no estilo de jogo de Felipe Luiz, mas sem pagar valores exorbitantes. Será que essa nova estratégia pode mudar o patamar do Flamengo? Nesse vídeo, a gente vai te contar como o Flamengo conseguiu segurar Gerson e Wesley, quais são os planos do clube para a próxima janela e quem pode ser o próximo reforço do Mengão. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você fica sempre atualizado com tudo do rubro-negro. Nos últimos meses, o Flamengo recebeu fortes investidas pelo volante Gerson e pelo lateral direito Wesley. O Zenit, da Rússia, fez propostas tentadoras, mas o clube bateu o pé e recusou negociar. A nova diretoria, comandada pelo presidente Luiz Eduardo Batista, definiu que só negocia jogadores com pagamento à vista ou com garantias bancárias. Ou seja, não tem mais essa de vender a preço de banana ou aceitar parcelamentos longos. Além disso, o Flamengo deixou claro que quer manter uma base forte para brigar por todos os títulos da temporada. E olha, essa postura foi reforçada em pelo menos 2 notas oficiais divulgadas pelo clube em fevereiro. Mas enquanto blinda seu elenco, o Flamengo também busca reforços com um novo modelo de contratação. Vamos entender essa mudança. Desde que chegou ao Flamengo, José Botto tem a missão de reestruturar o departamento de scout e mudar a forma como o clube investe. Para isso, ele trouxe um aliado de peso, o ucraniano Andriy Fedchenko, especialista em análise de mercado. O foco agora é buscar jogadores desconhecidos, mas que tenham o perfil ideal para o estilo de jogo do Flamengo. Como o Botto mesmo disse, se o jogador vem do Azerbaijão, do Cazaquistão ou de qualquer outro país, isso não importa. O que importa é que ele tenha o perfil que buscamos. E o primeiro exemplo dessa nova abordagem já veio, Juninho, que chegou do Karabag, do Azerbaijão, por 5 milhões de euros. O jogador foi observado diretamente por Botto e Felipe Luiz, mostrando que as contratações agora serão baseadas em análises e não apenas em nome ou status.
Esse novo modelo promete ser mais eficiente e econômico, evitando que o clube pague valores exorbitantes por jogadores que nem sempre entregam o esperado. E agora, a expectativa é que a próxima janela de transferências tenha a cara desse novo Flamengo. Mas, enquanto busca reforços, o Mengão também está mexendo nas saídas do elenco. Vamos falar sobre isso. Além de segurar seus principais jogadores, o Flamengo também estuda o futuro de alguns atletas que podem sair para ganhar mais minutagem. Um dos casos é o de Lohan, jovem promessa que quase foi para o CSKA, da Rússia. Como a negociação não deu certo, o clube agora analisa um possível empréstimo para um time brasileiro, para que ele tenha mais rodagem e experiência no futebol profissional. Outro nome que chamou atenção foi Luiz Araújo. O jogador recebeu sondagens do Cruzeiro, mas Felipe Luiz deixou claro que o atleta quer continuar no Flamengo. E, ao que tudo indica, o clube não pretende liberá-lo tão fácil assim. Além disso, 5 jogadores foram considerados negociáveis no fim de janeiro: Caio Garcia, Carlinhos, Pablo, Thiaguinho e Zé Wellington. Até agora, apenas Carlinhos e Thiaguinho deixaram o clube, enquanto os outros seguem treinando no contraturno no Ninho do Urubu. O Flamengo está passando por um momento de grandes mudanças nos bastidores. Com José Botto comandando a reformulação no mercado e com a diretoria segurando seus principais jogadores, o clube traça uma nova estratégia para continuar dominando o futebol brasileiro e sul-americano. Mas agora eu quero saber de você, torcedor. Você acha que o Flamengo está certo em mudar a forma de contratar jogadores? Acredita que essa nova estratégia pode fazer o Mengão ainda mais forte? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e não esquece de se inscrever no canal para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Flamengo. Tamo junto, nação. Saudações rubro-negras.